Salve pessoal do mundo dos investimentos! Meu nome é Leandro e eu estou aqui para mostrar para vocês 4 fundos imobiliários que necessariamente fazem parte da minha carteira. Na minha carteira pessoal tem vários fundos imobiliários e de diferentes setores, mas esses 4 necessariamente fazem parte dela. Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá! Primeiro de tudo, existe um motivo para você começar a investir em fundos imobiliários. Primeiro é investimento em imóveis. É um investimento muito mais palpável. Segundo, é menos volátil do que as ações. Terceiro, paga dividendos mensais. E quarto, você consegue acessar a setores que normalmente para as ações ficam mais complicados. O que eu fiz eu selecionei 4 fundos imobiliários que eu considero como os melhores fundos imobiliários de cada setor e eu investi neles. E simplesmente estou trazendo aqui para vocês quais são. O primeiro fundo imobiliário que eu trouxe é o HGLG, que é o fundo imobiliário de logística que eu considero o melhor do setor. O segundo fundo imobiliário que eu vou trazer é o XPML, o melhor fundo imobiliário de shoppings. O terceiro é o PVBI, que é o melhor fundo imobiliário de lajes corporativas. E o quarto fundo imobiliário é o MXRF. Talvez não seja o melhor fundo imobiliário de CRI, mas é um fundo imobiliário bastante interessante, com uma cota com um preço bastante acessível. Então, esses 4 fundos imobiliários necessariamente fazem parte da minha carteira. E vou falar um pouco agora de cada um deles. O primeiro fundo imobiliário é o HGLG. É o principal fundo de logística, na minha opinião, do setor, do segmento. É um fundo imobiliário com cerca de 22, 24 galpões logísticos, situados nos melhores locais da cidade de São Paulo, que é a principal cidade do Brasil. Se você for analisar, fazer uma passagem geral sobre os aspectos do fundo, você tem que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota está custando cerca de R$ 157. Ele tem um bom dividend yield para o setor, cerca de 8,36%. O P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que é um indicativo de preço, que é o quanto que o mercado está pagando pelo patrimônio líquido do fundo, ele é igual a 1, ou seja, o mercado está pagando exatamente aquilo que o fundo vale. Então o preço da cota não está caro nem barato, ele está aquilo que ela de fato vale. E nos últimos 12 meses, o fundo ele apresentou uma variação de cerca de 7,2%. Analisando a diversificação geográfica dos galpões do fundo, você pode ver que cerca de 72%, 72,5% dos galpões estão localizados em São Paulo, 4,4% no Rio de Janeiro, 15% em Minas Gerais. Então você vê que a maioria absoluta dos galpões estão no Sudeste, com alguma coisa ali em Santa Catarina e alguma coisa em Pernambuco. Então você tem uma localização espacial concentrada no Sudeste, não tem como ser diferente, tá pessoal? Principalmente localizado em São Paulo. Infelizmente não tem como. São Paulo é a principal cidade do Brasil e o Sudeste é a principal cidade do Brasil quando se trata de logística, quando se trata de mercado financeiro. Então o fundo ele está certo em localizar isso, mas você vê que o fundo ele tem uma diversificação geográfica para outras regiões, o Sul e o Nordeste. Se formos analisar os locatários, o principal locatário do fundo é o Mercado Livre, que é uma empresa gigantesca. Depois nós temos Volkswagen, Ambev, Electrolux e Leroy Merlin. Mas o que é interessante é que cerca de 62,5% do fundo ele está diversificado em outros clientes. Então você não tem um cliente necessariamente com uma concentração absurda, o que confere ao fundo uma segurança, pois caso um cliente opte por sair de algum galpão, opte por entregar algum galpão, esse resultado dos aluguéis não serão tão afetados assim, consequentemente os seus dividendos não serão afetados. E como os galpões têm alta qualidade e bem localizados, o fundo ele consegue o outro inquilino de forma muito fácil. Um ponto importante que vocês precisam analisar do fundo são os indicadores a que os contratos estão atrelados. Você pode ver que a maioria, 82,6% dos índices a que os contratos estão atrelados é IPCA, é inflação. 15,8% IGPM, 1,6% são outros. O que eu quero mostrar isso com vocês? Que o dividendo que você irá receber, ele tem uma rentabilidade real, ele tem uma rentabilidade atrelada à inflação. Então, se a inflação subir, os aluguéis do fundo também subirão. Consequentemente, os seus dividendos também subirão, pois eles estão atrelados à inflação. Então, o fundo ele te confere essa proteção. Essa imagem aqui, ela traz muita informação. Você tem aluguéis por metro quadrado, que são essa parte em azul, e eles são bastante estáveis. E você tem a vacância física, que mês a mês ela vem reduzindo. Chegou a 10% em setembro de 2023, agora ela está em 5%, uma vacância muito baixa.
Os vencimentos dos contratos, a maioria absoluta dos contratos, dos vencimentos dos contratos, estão em 2028 para cima. Por que isso é positivo? Porque ele diminui o risco de renovação de contrato. Cada vez que você for renovar o contrato, você pode renovar por condições melhores ou piores, a depender do momento da economia. Se os contratos eles são de muito longo prazo, você elimina esse risco, você dá previsibilidade para os seus dividendos. E se formos analisar a rentabilidade do fundo com os determinados benchmarks, você vê que o HGLG apresenta um rendimento muito forte, muito superior ao IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, e ao CDI, que ele segue a taxa Selic, que no Brasil normalmente é alta, mas o fundo ele consegue te entregar uma rentabilidade ainda maior. Então, mais uma vez, o HGLG é um fundo bastante diversificado em números de galpões logísticos e espacialização geográfica. Ele é um fundo que apresenta uma rentabilidade muito grande, distribui cerca de R$ 1,10 por cota. Cada cota dele está custando R$ 157 e ela está custando exatamente aquilo que vale. Ela não está sendo negociada cara nem barata. Então é um bom momento para você entrar no fundo. Vamos falar agora do melhor fundo de shopping que nós temos na nossa bolsa, o XPML. O XPML ele tem uma cota que está custando hoje cerca de R$ 106, tem um dividend yield muito positivo de 10,15%. O setor de shopping aqui no Brasil é muito importante. E o mais importante ainda, o preço da cota ela está com PVP de 0,89, ou seja, mesmo o fundo custando R$ 106, a cota ainda está barata, porque está negociando com o P sobre VP abaixo de 1. Nos últimos 12 meses, a cota ela apresentou uma valorização de 5,22%. Não é uma valorização muito grande, mas associada a um dividend yield bastante interessante, ele se torna bem atrativo. Se formos analisar a diversificação geográfica do fundo, assim como o HGLG, a maioria dos shoppings do fundo eles estão no Sudeste, quase 70%. Depois, em segundo lugar, vem Nordeste, Norte, depois Centro-Oeste e, por fim, Sul. Então você tem uma concentração dos shoppings no Sudeste e, mais uma vez, pessoal, não tem como ser diferente. O Sudeste, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, principalmente, eles concentram a maior parte da população, a maior parte do fluxo financeiro, então é natural que os fundos procurem essa região. Além da diversificação geográfica, você tem a diversificação de administradores do fundo, sendo a SIM e a JHSF Malls as principais administradoras da maioria dos fundos que o fundo possui. A carteira de ativos do fundo, naturalmente, ela tem quase 80% do foco do fundo em investimento em imóveis, ou seja, shoppings. Ele tem cerca de 17,5% em caixa, 2,5% aproximadamente em outros FIIs e 1,4% em CRIs, que são recebíveis imobiliários. Aqui você pode ver que a vacância do fundo ela é muito baixa, 4,8%, e uma inadimplência igualmente baixa, 3,3%. É importante dizer que cada cota do fundo hoje está custando cerca de R$ 106, como nós já vimos. E o fundo ele paga cerca de 92 centavos por cota. Então a gente pode fazer uma simulação de quantas cotas a gente pode adquirir para ter um determinado nível de renda passiva todos os meses para compor a nossa rentabilidade. E vamos ao principal fundo de lajes corporativas que nós temos na bolsa, segundo a minha opinião. E ele é o PVBI. É um fundo extremamente seletivo na aquisição de imóveis, tem os melhores imóveis que eu considero de fundos imobiliários, junto talvez com o BRCR11, mas o PVBI eu acho que ele tem um algo a mais, porque ele tem os melhores imóveis dos melhores locais de São Paulo. Cerca de 97% dos imóveis do fundo são classe AAA. Então assim, todos os imóveis do fundo são AAA. E eles estão nos melhores lugares, que é a Faria Lima, que é o centro financeiro de São Paulo. O fundo ele tem os melhores imóveis nos melhores locais na maior cidade do mundo. É por isso que eu considero esse fundo um dos melhores. Essa imagem aqui, ela traz muita informação. Primeiro, a alocação por ativos, que nós acabamos de ver. Park Tower, Union, Vila Olímpica Corporate, The One, Veracruz, todos os imóveis e o percentual que esses imóveis possuem na receita do fundo. A FL é o principal deles. A alocação por segmento do locatário, ele tem majoritariamente por instituições financeiras. Nada mais natural, já que ele está localizado ali na Faria Lima e na Vila Olímpica. A alocação por indexador também é outro ponto positivo, como nós já vimos no HGLG. O PVBI, quase metade dos contratos do fundo estão atrelados ao IPCA, o que vai te dar uma rentabilidade real nos seus dividendos.
conforme a variação subir, conforme a inflação subir, o reajuste dos contratos seguirão o IPCA, a inflação. Logo, os seus dividendos também serão ajustados conforme esse indicador. A alocação por inquilino, você tem 32% em outros e o Prevent Senior com uma concentração bastante relevante, de 23%, depois renda mínima garantida. Mas o fundo ele tem trabalhado para cada vez mais promover uma diversificação maior em seus contratos. Se formos analisar o quadro geral do fundo, ele tem um preço de cota de cerca de R$ 84,50, um dividend yield bastante interessante para o setor, de 9,3%. É interessante porque o fundo de lajes corporativas ele sofre os impactos do Covid ainda hoje, por causa da modalidade de trabalho, de teletrabalho, home office ou trabalho híbrido. Então, várias empresas deixam de locar diversos setores dentro dos prédios dos fundos para promover essa diversificação de modalidade de trabalho. O preço da cota do fundo P sobre VP está abaixo de 0,8%. Você tem um desconto aí de 20% no preço da cota, justamente por causa que o fundo, todos os fundos, né, de lajes corporativas ainda sofrem esses impactos. Tanto que você tem a variação dos últimos 12 meses de menos 11,2%. Mas por que isso é positivo? Porque você já pegaria a cota descontada, você já pega essa cota no vale e você, com a possibilidade maior de rentabilidade. Já que você sabe que os fundos ele têm alta qualidade, altos prédios e excelente localização, pegar essa cota com um desconto desse é muito positivo. E por fim, vamos falar do nosso querido MXRF, o fundo mais líquido e popular da nossa bolsa. Ele hoje tem um preço de cota de R$ 9,90, bastante acessível, não é verdade? Ele tem um dividend yield de 12,22%, 21%. O P sobre VP está ligeiramente acima de 1, mas praticamente 1, né? 2% só acima. Então o fundo está sendo negociado no mercado exatamente aquilo que ele vale. E ele possui uma variação nos últimos 12 meses de 2%. Só que se você associar a um dividend yield de 12%, fica mais interessante, não é mesmo? Se formos analisar a modalidade de investimento do fundo, nós temos 65% está localizados em CRIs, o que faz sentido, né? 15% de caixa para aproveitar novas oportunidades, 12% em investimentos em outros fundos, o que confere diversificação para ele, 8% em permutas financeiras. E se formos analisar o investimento do fundo por ativo objeto, nós temos 93% em comercial, outros 93% em residencial, 15% do caixa, que nós já falamos, e a maior parte do fundo está voltado para crédito corporativo, ou seja, empresas. Olhando os indexadores dos contratos que o fundo possui, cerca de 66% dos contratos estão atrelados ao IPCA. Mais uma vez, isso lhe confere rentabilidade real nos seus dividendos, pois caso a inflação suba, os seus dividendos também irão subir, porque os contratos serão reajustados. Essa imagem aqui tem informações bem parecidas com o que nós acabamos de ver. Você vê, crédito imobiliário, real estate, 34%, outros, varejo alimentício, shoppings, varejo e agronegócio. E cerca de 70% dos indexadores do fundo estão atrelados ao IPCA. Então você tem ali uma rentabilidade bastante interessante, uma rentabilidade real dos fundos, um preço de cota bastante acessível e um fundo bastante diversificado. E além disso, esse fundo, a grande vantagem dele é, por exemplo, você investiu em outros fundos, o que sobrar daquele dinheiro, aquele dinheirinho lá sobrou R$30, você consegue comprar praticamente 3 cotas do que sobra de compras de outro fundo. Então esse fundo ainda tem essa estratégia que o seu dinheiro, por menor que ele seja, ele não fica parado. E se a gente fizesse uma simulação bem simples com esses 4 fundos da nossa carteira e a gente investisse ali aproximadamente R$10 mil? Quanto será que a gente conseguiria de rentabilidade de dividendos mensais, a nossa gloriosa renda passiva, se investíssemos nesses fundos? Inicialmente, vamos comprar 10 cotas de cada, para ver como é que fica. Então, com 10 cotas de cada, nós investimos cerca de R$3.500 e estamos ganhando R$ 27,70 por mês. O nosso fundo está extremamente concentrado no setor, no HGLG, devido ao valor da cota. Então o que nós vamos fazer é igualar essas concentrações. Vamos colocar 100 cotas no MXRF, o PVBI eu vou colocar 20 cotas, o HGLG vou manter, o XPML vou colocar 15. A nossa carteira ela já está bem mais balanceada,
Só que eu vou colocar agora 200 cotas no MXRF, temos quase 7 mil investidos, está bem balanceada a nossa cota. Vou colocar 25 cotas, 13 e aqui 20. Está quase perfeita a nossa carteira e com quase 10 mil reais já investidos. 23, PVBI 28, MXRF 230. Nós já temos praticamente 10 mil reais. Não conseguimos, a gente consegue comprar uma cota aqui de PVBI, com o que sobrou nós vamos comprar aqui mais uma cota de MXRF. Nós temos uma carteira bastante balanceada, 28, 24, 23%. Investimos cerca de 10 mil reais e estamos ganhando 82 reais por mês de dividendos. Não é uma rentabilidade absurda, não é uma renda absurda, não vai pagar a sua conta de luz, mas é um começo. Com esses 82 reais, você já consegue comprar algumas cotas de MXRF e quase uma cota de PVBI. E assim vai. Quando você tiver 20 mil reais, você vai conseguir o dobro disso e assim por diante, até você alcançar o seu objetivo de renda passiva. Ok? Deixa eu voltar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu coloquei aqui a minha tese de investimento com o que eu faço com a minha carteira pessoal. Eu vou montar uma carteira do canal, mas não será agora. Mas o racional que eu vou utilizar será o mesmo. E como eu faço isso? Eu deixei aqui na descrição diversos e-books que você pode adquirir, comprar e que serão muito baratos e extremamente úteis para você, pois ele tem todo o racional de como investir em fundos imobiliários, como diversificar sua carteira e criar a sua renda passiva para atingir a sua liberdade financeira. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!